A história da amizade entre Davi e Saul é uma das mais complexas da Bíblia, repleta de reviravoltas, intrigas e emoções intensas. O relacionamento entre esses dois homens, ungidos por Deus para grandes propósitos, é ao mesmo tempo admirável e trágico. O que começa como uma amizade genuína e cheia de promessas, rapidamente se degrada sob o peso do ciúme, da insegurança e do medo. Mas, acima de tudo, é uma história que nos ensina profundas lições sobre o poder do perdão, a resistência da amizade e a luta interna que todos enfrentamos quando deixamos o orgulho dominar nossos corações. Davi, um jovem pastor que vivia nas colinas de Belém, nunca poderia imaginar que seu destino levaria a enfrentar reis, gigantes e guerras. E Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que começou seu reinado com humildade e favor divino, jamais teria previsto que seu maior adversário seria alguém que ele próprio acolhera em seu palácio. O que aconteceu entre esses dois homens, e o que podemos aprender com a trajetória deles? Vamos mergulhar nessa história para entender os altos e baixos dessa relação surpreendente. A primeira vez que os caminhos de Davi e Saul se cruzaram foi em um momento de grande aflição para o rei. Saul, escolhido por Deus para liderar Israel, estava sendo atormentado por um espírito maligno. Sua mente, antes focada e forte, agora era assolada por pensamentos sômbrios e inquietação. Nenhuma solução parecia aliviar sua dor. Foi então que seus servos sugeriram que a música poderia ajudá-lo a encontrar paz. E assim, alguém lembrou-se de um jovem pastor, Davi, conhecido não apenas por sua habilidade com a harpa, mas também por seu caráter piedoso e destemido. Davi foi chamado ao palácio de Saul. Apenas um simples pastor, ele não imaginava o impacto que teria no futuro do reino. Ao tocar sua harpa, a música suave e reverente começou a acalmar o espírito perturbado do rei. O efeito foi imediato. Saul sentiu alívio, e a tormenta em sua mente cessou por um momento. A partir daí, Davi passou a frequentar o palácio, tornando-se não apenas músico de Saul, mas também seu escudeiro. Uma amizade começou a florescer, e Saul, talvez sem perceber, passou a confiar e admirar o jovem. A relação entre Saul e Davi parecia estar no caminho certo. Davi era leal, fiel e servia Saul com dedicação. Mas tudo mudou drasticamente após um evento que alteraria o curso da história de Israel. O povo de Deus estava em guerra contra os filisteus, e entre seus inimigos estava um gigante invencível chamado Golias. Por 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel, provocando medo em todos, inclusive no próprio Saul. Nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo. Foi então que Davi, o jovem pastor, se ofereceu para lutar contra o gigante. Com apenas uma funda e 5 pedras, Davi foi ao campo de batalha. Sua fé inabalável em Deus o sustentava, e ele sabia que não lutava sozinho. Com um único golpe, Davi derrotou Golias, e o povo de Israel celebrou sua vitória com grande júbilo. O nome de Davi logo se espalhou por todas as terras. Ele se tornou um herói nacional, aclamado pelo povo, enquanto Saul, o rei, começou a perceber que o jovem a quem ele havia acolhido estava ganhando uma popularidade que rivalizava com a sua própria. Foi nesse momento que o relacionamento entre Davi e Saul começou a desmoronar. As canções de vitória que exaltavam Davi feriram profundamente o orgulho de Saul. O que antes era admiração, agora se transformava em ressentimento. Saul começou a ver Davi não como um amigo ou aliado, mas como uma ameaça ao seu trono. O ciúme tomou conta do coração do rei, e a partir desse momento ele começou a conspirar contra a vida de Davi. Saul, consumido por ciúmes, tentou eliminar Davi várias vezes. Uma dessas tentativas aconteceu dentro do próprio palácio. Em um ataque de raiva, Saul lançou sua lança contra Davi enquanto ele tocava a harpa para acalmá-lo. Mas Davi, sempre vigilante e ágil, conseguiu desviar e escapar. Esse evento marcou o início de uma longa perseguição. Saul, cada vez mais instável, passou a ver Davi como seu maior inimigo e fez de tudo para capturá-lo, mesmo que isso significasse sacrificar a paz de seu reino. Davi, mesmo sendo ungido de Deus, foi forçado a viver como um fugitivo. Ele passou anos escondendo-se em cavernas, florestas e cidades estrangeiras, sempre fugindo da ira de Saul. Durante esse tempo, Davi teve diversas oportunidades para revidar e matar Saul. Em pelo menos 2 ocasiões, ele poderia ter facilmente tirado a vida do rei, mas escolheu não fazê-lo. Para Davi, apesar da perseguição implacável, Saul ainda era o ungido de Deus e, portanto, merecia respeito e proteção.
Esse respeito pela autoridade divina e sua postura de humildade são um dos aspectos mais notáveis da personalidade de Davi. Uma das passagens mais emblemáticas da relação entre Davi e Saul aconteceu em uma caverna no deserto de En-Gedi. Saul estava perseguindo Davi com seu exército, mas em um momento de vulnerabilidade, ele entrou sozinho na caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. Ali, Davi teve a chance de matá-lo e acabar com a perseguição. Seus homens o encorajaram a fazer isso, mas Davi, movido por sua fé e senso de justiça, se recusou a levantar a mão contra o rei. Ele cortou um pedaço do manto de Saul, apenas para provar que poderia ter tirado sua vida, mas escolheu não fazê-lo. Quando Saul saiu da caverna, Davi o chamou de longe, mostrando o pedaço de seu manto. Com lágrimas nos olhos, ele explicou que não tinha intenção de feri-lo e que, apesar de tudo, ainda o respeitava como rei. Saul, tocado por esse gesto, admitiu sua culpa e prometeu deixar Davi em paz. No entanto, essa trégua foi breve e a perseguição logo recomeçou. Os últimos dias de Saul foram trágicos. Em uma batalha final contra os filisteus, ele e seus filhos foram mortos, e o reino de Israel caiu em desespero. Ao receber a notícia da morte de Saul, Davi não comemorou. Pelo contrário, ele chorou amargamente. Mesmo após tudo que Saul tinha feito, Davi ainda o considerava o rei ungido de Deus e lamentou profundamente sua morte. Ele compôs um cântico fúnebre, conhecido como o Cântico do Arco, em homenagem a Saul e seu filho Jonatas, um dos maiores amigos de Davi. Davi mostrou, mais uma vez, seu coração compassivo e leal. Para ele, o ciclo de perseguição e dor havia terminado, mas isso não apagava o respeito que ele ainda tinha por Saul como o escolhido de Deus. Assim, a trágica história entre Davi e Saul chegou ao fim, deixando lições eternas sobre humildade, perdão e o poder destrutivo do ciúme. A história de Davi e Saul é uma das mais poderosas narrativas sobre amizade, ciúme e redenção. Embora marcada por traições e perseguições, Davi sempre manteve sua fé e integridade. Ele nos ensina que, mesmo quando injustiçados, o caminho da bondade e do perdão é sempre superior ao da vingança. E Saul, por outro lado, nos alerta sobre o perigo de deixar o ciúme e o medo dominarem nosso coração, destruindo tudo o que há de bom em nossas vidas. Que possamos aprender com essa história e valorizar as amizades, mantendo a humildade e o respeito acima de tudo.